Tão bondoso e amado Senhor, nós te damos graças hoje, mais uma vez, porque o Senhor é misericordioso e fiel para com os seus. Na verdade, para com todos que aceitam a sua fidelidade e o seu amor. Nós pedimos, Senhor, que dirija esta reunião. Já sabemos que sua presença se encontra juntamente conosco, desde o primeiro estudo. E agora estamos em sequência, querendo aguçar as nossas mentes e aquecer os nossos corações com as suas verdades. Assim, ficamos tranquilos em pensar que o Senhor está nos blindando nesta guerra, na guerra a qual nos encontramos desde que ela desceu para a terra. Obrigada, Senhor, por não nos abandonar, por nos guiar, nos dar coordenadas, ser o nosso mestre. Que assim possamos sair daqui ainda mais imbuídos e instruídos para desenvolver o nosso trabalho aqui nesta terra, que é proclamar a verdade pura, conforme ela é. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, não tem como fugir de um assunto que nós estamos vendo que está em alta, né? O assunto da guerra é um assunto não agradável, no sentido de... É algo que traz destruição, que traz rivalidade, que traz desconforto para muitos, prejuízos. A guerra traz mais consequências, ou, aliás, a guerra traz as consequências ruins muito claramente, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos fugir desse cenário. Mesmo porque, quando eu falo em guerra, e se eu perguntar sobre uma primeira guerra, o que vocês me diriam? Agora é a hora de vocês participarem. Uma primeira guerra, o que vem assim na sua mente? Guerra no céu? Isso, a guerra no céu. E essa foi a guerra que marcou o início, né, de um trabalho astuto de Satanás, né, que antes Lúcifer, agora quando promove ou quando incita essa guerra, se mostra. E aí, lá nós vimos que a guerra era, né, se torna, né, entre Cristo e Satanás. Por que se torna? Porque lá no céu seria Lúcifer, incitando a guerra, colocando em xeque o caráter de Cristo e de Deus automaticamente. Então, passa a ser uma guerra por procuração quando essa guerra desce. E quando essa guerra desce, e eu falo desce para mesmo puxar na nossa mente, se veio do céu e desceu justamente para a terra. E nessa descida, com esse fator de que a guerra agora se torna por procuração, porque tem todo um trabalho para ser desenvolvido, tem todo um porquê. Tá, então vamos pensar um pouquinho no fator contrafação. O que vocês me diriam, assim? O que significa contrafação?
O que vem à sua mente quando a gente fala dessa palavra? É uma cópia, só que distorcida de algo verdadeiro, com o objetivo de tirar pessoas do reino de Deus. Pela confusão, porque elas se confundem com achando que é verdadeiro. Causar confusão. Confundir entre o verdadeiro, né? É similar, né? O verdadeiro. Entendi, Lara. Obrigada. Agora, mais uma opinião sobre essa palavra. Contrafação. A gente escuta bem, né, sobre essa palavra, porque é justamente uma arma. O que vocês Falsificação, acham? não, parece ser o verdadeiro, mas existem diferenças. Sim. O Jorlan também colocou imitação falsa, né? Seria o que, juntamente com o Gabriel, falsificação. Eu gostei dessa parte que ele ressaltou, de que parece com o verdadeiro. Mais alguém gostaria de contribuir? Se não, eu vou trazer aqui o que no vídeo a anciã até sugere. Eu achei interessante o que ela sugeriu. Tem todos esses aspectos juntos. Na verdade, eu vou falar sobre contrafação, porque essa é sobre guerra de procuração. Essa é a contrafação do que a gente estava falando. E agora eu vou puxar o assunto da guerra por procuração. Então, a gente guarda aí essa parte da contrafação, porque depois eu vou vir com as plaquinhas e aí vocês vão ver que vai encaixar bem do que vocês falaram. A gente vai agora para essa outra coisa, que seria guerra de procuração. Aí, quando eu falo guerra por procuração, o que vem na mente de vocês? Conflito? Conflito. Obrigada. O que mais? Conflito em terreno neutro. Conflito em terreno neutro. É isso, Alfredo? Sim. Obrigada. Alguém colocou aqui no chat também. Deixa eu ver. A guerra entre terceiros, né? Uma batalha indireta, o Jorlan colocou. A Flávia colocou uma luta travada de um país que não seja o seu de origem. Isso. Mais alguém gostaria? Uma guerra por procuração? Batalha que não envolve os adversários diretamente. Eles fazem uso de um procurador, um terceiro, né? Em vez deles se envolverem um contra o outro, eles vão apoiar terceiros. Uhum. Não diretamente, né? Não é uma luta travada diretamente. Então, aí vou trazer um aspecto que foi colocado no vídeo, qual eu assisti, que a Anciã Tess traz, e também vai abranger tudo isso. É uma guerra onde dois países, né? Se a gente for colocar num aspecto de guerra de procuração, onde dois países ou partidos opostos apoiam combatentes blindados que servem aos seus interesses. Em vez de travar, né, ao contrário de travar uma guerra diretamente, então se torna uma batalha sem essa frente a frente, né? Então, esse aspecto de não ser diretamente realmente precisa estar evidenciado, porque é justamente passar para alguém fazer essa guerra, ou estar envolvido, mas sem estar diretamente, certo? Mas tudo que vocês responderam, eu gostei para o raciocínio. Então, sendo assim, quando desce, e a gente sabe que é uma guerra de Cristo contra Satanás, mas por que nos envolve? Como nós estamos envolvidos
de que forma? A guerra acontece na terra, não mais diretamente no céu. Isso. Mas aqui, como que nós podemos dizer que nós estamos envolvidos ou que nós somos o exército de Cristo, por exemplo? Como as pessoas podem se tornar exército de Cristo ou exército de Satanás? É uma batalha pela nossa mente? Tipo, eles não estão lutando diretamente um contra o outro, é através das pessoas. Isso. É através das pessoas, eles não estão lutando diretamente. E, obviamente, nós nos tornamos soldados em meio a essa guerra, certo? E, Sim. sendo assim, há representantes, tanto de um lado quanto de outro. Às vezes é forte nós pensarmos por esse aspecto, porque, obviamente, vai ser apontado aspectos que correspondem àqueles que estão batalhando pela causa de Cristo e aqueles que não estão. Mas esses aspectos são necessários de serem pontuados, porque uma vez que nós entendemos em que circunda o aspecto de as características apontadas para um exército de Cristo, algo que seja similar a isso não pode ser. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque é justamente o que vai fazer diferença. Porque tudo que Satanás faz, e a especialidade dele, é falsificar, é fazer parecido. Essa é a especialidade dele. E ele faz justamente para enganar. E, se possível, aos eleitos. Então, uma reprodução intencional e calculada de algo genuíno, com o objetivo de enganar o destinatário, a acreditar que está recebendo o verdadeiro, é uma falsificação. Satanás falsifica o que ele vê, só que ele falsifica o que ele vê Cristo fazer. E isso nos dá uma ideia de que aqui embaixo existem duas igrejas, digamos assim. Haverá a falsa e a verdadeira. No sentido de igreja, pessoalmente, porque cada um de nós somos. Mas também, em certo sentido, essa guerra, quando desce para a terra, existe, então, a igreja de Cristo e a igreja de Satanás. E nós vemos isso em Apocalipse, onde duas mulheres simbolizam isso. Vocês se recordam que lá em Apocalipse diz uma mulher vestida de sol e uma mulher vestida de púrpura e escarlate? Escarlate, né? É uma representação aqui embaixo dessa guerra aqui. Veio por meio de procuração. Não diretamente. E aí, nós entendemos que, ainda em Daniel, por exemplo, se nós vamos ler em Daniel, nós vemos lá um outro aspecto, em Daniel 2, acredito, que tem um sentido diferente. Lá indica um rei e um reino e um rei. Mas também vai estar trazendo esse sentido da igreja, de duas igrejas. Uma pedra versus a estátua, como um rei e um reino, mas que também está trazendo essa questão de igreja. E nessa guerra,
nós não estamos lutando sozinhos, né? Nós estamos lutando com Cristo, nos blindando, é Deus que nos dá a armadura, Ele que nos capacita, Ele está nos dando coordenadas. E aí entra as linhas. Porque se nós estamos sendo coordenados, nós temos uma metodologia, nós estamos tendo que ver e enxergar um verdadeiro no meio de muita falsificação, que é muito similar ao original, e se tem algo que está contrafazendo, então, olhando para o aspecto de duas igrejas, essa igreja ela tem um trabalho para desenvolver. Agora nós vamos voltar um pouquinho nessa parte de falsificação e engano, né? Falsificar e enganar. Pensando nesse aspecto, e aí retornando para os nossos estudos, desde que estamos no movimento lá atrás, o que vem à mente quando a gente pensa em falsificação, em metodologia, em linhas, e aí englobando tudo isso no aspecto de igreja? O que vocês tendem a pensar? Que a metodologia seria o que faz a separação dessas duas igrejas, que Também. a metodologia não há falsificação no que diz respeito à metodologia correta. Não sei se é mais ou menos isso. Está na linha de pensamento, porque, na verdade, a metodologia nos faz enxergar de maneira diferente aquilo que nós estamos lendo. Porque dentro dessa leitura, nós entendemos e chegamos ao entendimento das linhas, e nisso, no discorrer dessas linhas e olhar a história em junção, o aspecto do externo com o interno, nós também chegamos a um entendimento de que a igreja de Satanás também copia isso. Não poderia faltar a cópia disso. E a cópia seria justamente uma contrafação do que é o verdadeiro. Então, quando nós temos, por exemplo, as 3 mensagens angélicas, e que são as 3 mensagens de teste do povo de Deus, nós vemos isso de forma, uma contrafação também em uma igreja que representa Satanás aqui, né? E aí nós vamos ver, então, aí que entra o aspecto da linha de Fátima. Alguém se lembra dessa linha? Sim? E aí nós vemos esse aspecto de contrafação ali. Eu separei a minha linha, mas eu não estou achando aqui. Agora, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Porque eu ia fazer esse exercício da gente relembrar. Só um minutinho, eu vou ver se eu consigo pegar aqui a minha volta. Enquanto isso, eu deixo uma tarefa para vocês pensarem. Eu queria que vocês pensassem em uma pergunta. E foi uma pergunta que aguçou na mente da Ciantés algo importante. E agora eu vou jogar essa pergunta aqui para que vocês pensem enquanto eu pego a linha. Por que houve mudança
por exemplo, do paganismo para Roma papal. Por que houve essa transição? Já que nós estamos falando de cópia, aí, nesse sentido de cópia, por que houve essa mudança do paganismo para Roma papal? Aí eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho enquanto eu procuro aqui a minha linha ao meu redor. Irmã, bom dia. Bom dia. Pode falar, Tudo bem? irmã. Então, eu acredito que foi mais uma camuflagem do verdadeiro, e uma maneira de eles continuarem com o paganismo disfarçado de cristianismo. É uma roupagem nova para velhas mentiras. Certo. Eu gostei disso, mas eu gostaria de ouvir mais Posso opiniões falar? sobre esse aspecto. Posso falar? Pode? Em Daniel, a estátua, ela mostra-nos os 5 reinos, portanto, a passagem de Roma pagã para Roma papal, nos pés da estátua. Portanto, é profético essa passagem. Sim. Cris, Oi. no caminho do que você estava falando, para mim seria, acho que a pergunta, porque deve ter muitas razões, né? De políticas, enfim, se vamos para a história. Mas se eu penso em Satanás, é ele tentando se adaptar às mudanças que ele viu em Deus fazer com seu povo. O paganismo era contrafação do Israel, mas quando começou a dispensação cristã, ele precisava também ter uma contrafação disso. E eu entendo que foi o papado. É isso que eu buscava, porque, na verdade, é exatamente isso. Ele viu que Cristo, depois da dispensação de Cristo, mudou algo, e então ele precisava fazer também algo mudar na sua igreja. E isso é algo importante se notar, porque são em detalhes. Se Cristo se mover, ele também se move ou contrafaz alguma coisa. E é um aspecto curioso. E algo que faz com que nós pensemos mais sobre o fato de se atentar a detalhes e a tudo à risca, todos os comandos e todas as coordenadas que Deus está nos dando. Eu tenho aqui uma cópia. Vou pegar minha colinha aqui para a gente relembrar um pouco dessa contrafação, especificamente na linha de Fátima, que seria o trabalho da igreja que contrafaz a igreja de Cristo ou dos mensageiros de Cristo, né? Também tem essa contraparte. Falando em contrafação, antes da gente abordar, eu queria trazer mais um pouquinho essa parte de contrafação. Eu gostei muito, se vocês observaram que o Pedro falou. A gente pode levantar alguns exemplos. Eu vi que no vídeo foi levantado uns exemplos e eu achei aquilo muito interessante. Quais exemplos de contrafação que vocês conseguem se lembrar, assim? Em contrapartida com o que Cristo orientava, ou como a igreja de Cristo, a igreja de Deus aqui na Terra, foi orientada a fazer e, do contrário, trouxe algo similar. O que eu lembro em relação a tempo, que Cristo ele teve seu ministério por 3 anos e meio, que seria 1.260 dias, né, literais, e o papado ficou no poder 1.260 dias, né, 3 tempos e meio. Então, seria uma contrafação em termos de tempo, né? Cristo e o anticristo. Bom. Muito bom. Mais alguém? Alguma contrafação que vem somente? Pode ser coisa simples também.
Essa que a Lara colocou é bem pontual. Ah, o sábado e domingo, né? A mais básica, de alguma forma. Sim. O que mais? Ah, sim, a Rê colocou ritual do santuário, culto na Igreja Católica. Cris, também as três anjos, a mensagem de três anjos e a contrafação de três meninas de Fátima também, a Igreja Sim, faz. sim. Isso. Ah, sim, Jorlan colocou, né, dos profetas de Baal também. Gostei dessa comparação das três crianças, na linha de Fátima. Isso, o ritual do santuário, né, Ana? Então, Lara vai falar alguma coisa? Eu acho interessante que a Tess colocou recentemente uma que a gente não pensa e que realmente é muito próxima. Ela colocou o feminismo liberal como uma contrafação do feminismo radical. Sim. E aí nós vamos vendo várias contrafações, mas que elas precisam de um original, elas precisam de algo já para contrafazer. Então, Satanás tem essa especialidade de contrafazer, mas é só o que ele pode fazer, porque ele precisa do original para que ele contrafaça. Ele não consegue criar nada. Então, ele pega o que Cristo faz, aquele modelo, precisa existir, e ele contrafaz. E aí, dentro do que vocês colocaram, né? A gente vê o sábado para o domingo, a Lara citou, a comunhão, né? O dado para a missa, o batismo por imersão e o batismo mudado para aspersão, né? São contrafações bem ligadas ao culto católico, né, em si. Então, vamos lá para a linha de Fátima. Já que a gente já colocou bastante coisas aqui, nós vamos ver que a igreja, a contrafação, traz justamente um trabalho a ser desenvolvido. Esse povo vai ter que trabalhar, esses representantes vão trabalhar, nós estamos em trabalho. Por isso, no início, eu disse que se a gente está envolvido, nós estamos envolvidos, não tem uma forma de ficar neutro nisso. Nós estamos envolvidos. E quando envolve esse aspecto, envolve responsabilidade, envolve criar métodos, formas, não métodos, mas formas de batalhar. Seguir os métodos, seguir um guia, porque se nós formos tentar batalhar sozinhos, nós, bem facilmente, eu diria, vamos cair na contrafação. E aí, pensando na linha de Fátima, eu acho que aqui a letrinha está muito pequenininha, mas vamos ver se dá para ver alguma coisa. Vocês estão vendo? Eu vou falar as datas aqui. Se alguém tiver papel e caneta, ou papel e lápis aí, dá um risquinho para mim e vamos começar o nosso primeiro marco. Qual seria a data do primeiro marco? Vocês se lembram da linha de Fátima? Então, vamos lá. Alguém está aí com um papelzinho e um caderno e um lápis? Seria 1916 o primeiro marco.
Vocês me corrigem se eu estiver errando em algum aspecto. Em 1916, nós começamos a ver na história essa parte em que a Gale colocou para a gente, né, dessas 3 crianças, né, isso em semelhança às 3 mensagens angélicas, tentando contrafazer isso. O que mais vocês lembram dessa data 1916 nesse aspecto de contrafação dessa linha? Tentando copiar o verdadeiro. Alguém lembra alguma coisa? Eu queria que alguém dissesse para mim, Cris, você está pulando alguma coisa. Porque, na verdade, eu lancei 1916 como sendo o primeiro marco. O que vocês me dizem? O que vocês vão me dizer sobre isso? O Pedro colocou aqui algum evento da natureza, 1913. É que, na verdade, se nós formos olhar para a nossa linha, o que vem antes são trevas, certo? Nós temos um período de trevas. Aí, na nossa linha, seria um período, né, ali dos 1260 anos, certo? Que vai chegar em 1798 e vai acontecer o quê? Em 1798. O início do tempo do fim? Sim, tempo do fim. Então, aí, nesse período anterior, também há cópia. Também há um período entre eles. Só que, na contrafação, nós vemos que, no nosso período, há um período de trevas, espalhamento, certo? E depois começa o início do tempo do fim, que vai ajuntar, certo? Na contrafação, nós temos um início, o contrário disso, um pouco diferenciado. Nem tudo vai ser idêntico. Porque vai ter... Eu escrevi em inglês e agora estou enrascada aqui, gente. Espera aí. Isso, vai ter o ajuntamento, porque eles precisam trabalhar, eles vão se ajuntar, de 538 a 1798, simbolicamente, né? Eles vão se espalhar, na verdade, ao contrário. E depois, eles vão se ajuntar para começar o trabalho. Então, 1917 é o ano... eu falei 1916, né? 1916 é a falsa mensagem desses 3 testes começando, porque 1917 é que começa mesmo o aumento de conhecimento deles. Porque a gente vê na história que fica marcado 1917 como o ano de Fátima. Vai ficar como um aniversário. Então, nós temos simbolizado essas 3 crianças.
é a Lúcia, Jacinto, né? É o mais novinho, e Jacinta e o Francisco. Temos essas 3 crianças. Essas 3 crianças começam a ter, inicialmente, uma descida de um anjo. Eles veem esse anjo, que aí a gente marca como a descida do anjo, né? Na nossa linha, o anjo desce. Então, ali marca eles vendo esse anjo primeiramente. Depois, após isso, eles vão ver eles não conseguiam ver, agora eles vão ver a imagem, né? A Maria, eles vão começar a ter essa... E aí sim marca, né, nesse ano, 1917, o começo dessas visões. Fora esse aspecto que eles viram um anjo. 1916 eu coloquei muito porque eu queria que nós lembrássemos do aspecto de... porque nesse mesmo período Miller estava fazendo alguma coisa. Quem se lembra? Em 1916. O que Miller estava fazendo? Ele estava espalhando a mensagem. Isso, obrigada. Estudando. Ah, sim. E, na verdade, ele estava estudando em linguagem correta. E mesmo que parecia fora do lugar, mas esse aspecto está conectado. Daí, então, Lúcia diz que eles vão ter mais 3 visitas. Porque é aí que ela recebe essa mensagem de teste, né? E depois, em sequência, eles sentiram, no primeiro momento, medo. A gente coloca isso como um marco. No primeiro momento, eles sentiram medo. Porque também teve até uma frase do anjo, logo que eles viram, né? Que é: não tenham medo. E eles estavam, então, depois brincando. E aí veio um pedido de que eles parassem e fossem orar e rezar, né? Depois, no próximo, o anjo passa palavras para eles falarem. E aí eles ficam aqui em silêncio. Já na segunda visita, que é o momento que eles estão brincando, é dito para que eles deem glória a Maria. Rezem, né? Façam o seu trabalho. Então, primeiro eles sentem medo, depois é dito para darem glória. Isso estava bem especificadinho na minha linha, porque aí tinha uns pontos e a gente ia visualizando. Mas dá para a gente fazer conexão com a nossa linha, né? Que é temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado ao seu juízo. Então, até nesses detalhes, na história de Fátima, a gente vê que essa contrafação é bem similar, no sentido de pegar esses aspectos. E aí, no terceiro momento, já é algo ligado a juízo. Porque se da primeira vez eles não fazem, da segunda vez
eles são chamados a dar glória. Da terceira vez vai ser o juízo, nós lembramos isso bem, dos 3 aspectos das 3 mensagens. Então, aí a gente já começa a ver no desembocar da história justamente as 3 partes dessa mensagem de teste incutida nessa, tudo isso incutido na primeira. Eu acho que eu tenho pouco tempo, ou se alguém pode me sinalizar se o meu tempo já acabou, se quantos minutos eu tenho. Tem mais 18 minutos. Ótimo. Então, vou correr um pouquinho aqui com a história, porque eu quero levar para um outro caminho. Um aspecto importante da gente notar, a Lúcia, que era a menina mais velha, ela podia ver, ela podia ouvir e ela podia falar quando havia a aparição. A Jacinta, ela podia ver e ouvir. E o Francisco, ele só podia ver. Ele não falava e nem via. Ele só sabia através de Lúcia e Jacinta o que elas passavam para ele. Então, depois da repreensão que vem a terceira vez, e desta vez elas estão repetindo fielmente o que foi pedido para fazer, vem a parte em que elas, porque diz o relato bem na íntegra, né? Repetimos nossa prece, vimos brilhando sobre nós uma luz estranha, levantamos nossas cabeças para ver o que estava acontecendo, e o anjo segurava na mão esquerda um cálice, sobre ele no ar estava uma hóstia de qual gotas de sangue caíam no cálice. Ele desce e dá como missa católica, né, que tem a hóstia e tem que nem a representação, é como se fosse mesmo o corpo de Cristo e o sangue. E aí, nesse momento, já com esse aspecto, é dividido algo para cada um. A Jacinta e o Francisco, ele dá o cálice. E já a Lúcia, ela recebe a hóstia, que simboliza o pão, né? Sim, né? Para eles. Para eles, não é nem um símbolo, é como se fosse mesmo. Que diz ser o corpo de Cristo, né? E ela é a única que come. Mais tarde, a gente vai ver que ela também é a única que sobrevive. Os outros 2, eles falecem. Então, Lúcia é a que vai sobreviver, né? Ela é a única que faz esse trabalho. A quem foi dado o pão. Eu queria só dar uma pausa aqui e voltar naquele sentido de que tem um trabalho a fazer. Qual seria o trabalho da Igreja de Satanás a desempenhar? Voltando um pouquinho. Vamos dar uma pausa aqui, em que eles estão recebendo a hóstia e o cálice. E eu queria tirar de vocês qual seria o trabalho que essa igreja vai estar desempenhando. Agora, fazendo uma junção nisso como nós começamos, que é igreja representando a Cristo versus igreja representando Satanás, ou igreja de Cristo, igreja de Satanás, ou aqueles que estão combatendo pela causa de Cristo e aqueles que estão combatendo pela causa de Satanás. Nesse aspecto, dentro desse aspecto, qual seria o trabalho dessa igreja na Terra, a qual nós estamos agora relembrando a linha de contrafação?
Alguém tem alguma ideia? O trabalho da igreja da contrafação? Sim, isso. Já colocaram aí no... Tinham que dar uma mensagem? Eu pensei isso. Sim, mas eles estão batalhando contra quem? Contra os representantes de Deus. Sim. O que eles precisam fazer com esses representantes? O que precisa ser feito para que eles, digamos que eles tenham um mundo para eles, ou para completar o trabalho deles, eles precisam fazer algo com contrapartida daquele outro povo que também está trabalhando. Que eles precisam fazer com relação ao povo de Deus? Você quer dizer? Porque isso está relacionado com o trabalho que eles têm para desempenhar aqui na Terra. O trabalho que eles têm para desempenhar aqui na Terra é enganar, para que eles possam tirar esse povo do caminho certo, trazer esse povo para o lado que não é de Deus. Sim. A falsificação, o engano é uma arma é uma arma que é usada nesse trabalho, certo? E é justamente para isso, porque eles têm duas tarefas. Eu gosto dessa parte quando a anciã, ela coloca como essa igreja tem duas tarefas importantes. E nessa tarefa a gente vai entender por que é necessário essa contrafação. Nessas duas tarefas, a primeira está envolvida dentro disso que vocês estão colocando. A Carla trouxe para a gente que tem uma mensagem para dar. Sim, vai contrafazer uma outra mensagem, uma mensagem falsa contra uma verdadeira. Engloba esse aspecto. A Rose trouxe que tem que atrapalhar com falsificação, com aqueles que são os agentes de Deus, digamos, né? E a Tess traz esses dois aspectos importantes. Então, eles vão controlar, para controlar, e porque eu tenho que colocar mais uma coisa para a gente entrar nesses dois aspectos que ela traz. Um seria destruir o povo de Deus, que aí engloba isso de atrapalhar com falsificação, com engano, né? E essa mensagem sendo falsa, isso vai fazer com que chegue a destruição do povo de Deus, certo? A Carla ainda colocou para a gente aqui, tinham que dar uma mensagem, ela já tinha visto isso, converter a Rússia, consagrar. Isso, é lá que a gente vai chegar. Por quê? Porque, na verdade, esse aspecto de destruir o povo de Deus seria com engano, seria com falsificação, seria por qualquer outro método, qualquer coisa que venha a fazer calar, sucumbir, fechar, não deixar agir o povo de Deus, então ali vai estar o trabalho dos representantes de Satanás nessa guerra, porque a gente está vendo uma guerra por procuração, que é Cristo contra Satanás. Aí vão ter os agentes, tanto os agentes de Cristo, agentes de Satanás, tem a igreja de Cristo, a igreja de Satanás. Nós vemos o simbolismo da mulher vestida de sol, mulher vestida de púrpura escarlate. E nós vemos várias outras contrafações. Nesse trabalho, em contrapartida, precisa calar o povo de Deus, precisa parar, precisa estagnar, ou precisa, se for necessário, confundi-los, né? Porque a gente vê até os eleitos seriam confundidos, se possível, e para que eles não atrapalhem esse trabalho. Porque esse trabalho dessa igreja da contrafação é atrapalhado pelos agentes de Cristo, é uma guerra. A outra tarefa seria controlar os reis da Europa para estabelecer a besta.
Porque quando a gente olha todo o aspecto em Apocalipse, em Daniel, a gente vê que tem esse aspecto da besta que quer ser levantada, certo? E uma das tarefas dos agentes aqui embaixo de Satanás, na Terra, seria isso. E aí isso nos leva a tudo que nós estamos vendo da história, como estão acontecendo as coisas. Nós vamos vendo que por isso é importante esse aspecto do externo como interno. Porque não vai somente destruir o povo de Deus, mas para isso também precisa controlar os reis da terra. E, no caso, a tese enfatiza nesse estudo como controlar os reis da Europa para montar a besta. Então, isso seria importante para entender por que precisa dessa contrafação, por que Satanás está fazendo essa contrafação desse aspecto histórico também interno com externo também dentro da igreja, né? E fora da igreja, né? Tem esse aspecto interno e esse aspecto externo. Nós paramos aonde Lúcia está recebendo a hóstia. Isso é só um pincelar das contrafações que nós estamos vendo nessa linha. Para a gente entender melhor e bem específico cada aspecto, cada marco, nós precisamos parar e estudar especificamente a linha. Então tá, vamos continuar. Ficou bem colocado, ou vocês entenderam essa parte do trabalho que a igreja tem para desempenhar aqui? Em contrapartida, nós também temos, né? Nosso trabalho. O nosso trabalho seria, nós precisamos, se a gente for olhar bem e comparar e contrastar só essa parte do que é o trabalho da igreja em contrapartida, porque já é uma contrafação do que nós temos que fazer de trabalho, né? A igreja de Deus vai estar trabalhando. Então, essa parte do controle e da destruição é uma parte bem... É o que a gente vê bem explícito no caráter de Satanás. Destruição e controle. Em contrapartida, né, nós viemos para libertar, não controlar, e nós viemos para dar a vida e não destruir. E a gente vê isso muito nitidamente nas guerras, onde tem alguém, né, ou uma parte que quer trazer a paz, que quer olhar pelos direitos, que quer dar sentido à vida, né, levantar aspectos de vida, e outra parte que é destruição e quer punir, oprimir, controlar, está em cima no poder. Hã? Como? Perseguir, né? Então, isso são características que estão muito presentes na guerra em si. E que hoje nós também vemos que tudo isso pode ser falado, usado para dizer que está querendo trazer justiça, querendo fazer de forma justa, mas está usando aspectos totalmente destrutivos e mistura a verdade com o erro e confunde as pessoas, porque uma vez que as pessoas são confundidas no aspecto se realmente há uma boa intenção ou se há
busca de melhora, né? Crescimento, né? Como fala, empoderamento, mas a Rê falou empoderamento, mas eu buscava uma outra palavra. Vou deixar a Rose. Você quer falar? Sim. Irmã, nas guerras, eles introduzem a dúvida. Tudo que você trouxe aí introduz isso, dúvida. Quando introduz dúvida, você começa a pensar, será que realmente eles são ruins? Né? Será que a causa não é uma causa talvez provável? Porque acho que as pessoas pensam isso, né? Ficam em dúvida. Sim, e foi exatamente uma dúvida levantada no céu e que gerou a Primeira Guerra. Então, essas características, quando essa guerra desce, nós vemos as características de Cristo e nós vemos nitidamente as características de Satanás. Nós não podemos esquecer, nós estamos em guerra, nós estamos envolvidos numa guerra. Então, voltando para o aspecto da linha de Fátima, que eu parei na parte do cálice. O que vocês lembram dessa linha após isso? Após essa parte em que Lúcia recebe, então, a hóstia, fica simbolizado bem que ela vai sobreviver por mais tempo. Alguém lembra? Me pergunta do tempo, Cris. Como? Repetir a pergunta. Ah, sim. É que, na verdade, eu parei na parte em que Lúcia recebe a hóstia, né? E Jacinta e Francisco ficam com o cálice, né? E aí, o que vocês se lembram após essa parte na linha de Fátima? Ótimo! Ó, o Pedro colocou aqui que ele fez a linha. Pode compartilhar, então, para a gente a linha. Que aí a gente vai conseguir visualizar mais. Como é importante e interessante traçar a linha, né? A gente vai falando, fica parecendo um meio solto. Claro que na nossa cabeça, tenho certeza que vocês estão tentando tracejar e lembrar dos aspectos, né? E eu acho isso muito importante. Isso. Isso, obrigada, Pedro. Então, 1916, nós estamos vendo ali que a gente já falou. É a Lara o tempo que do fez a linha fim. aqui, eu tô só de olho. Ah, obrigada, Lara. Então, olha, Lara colocou já os aspectos que nós mencionamos, né? Que tem o temor no início, quando vê o anjo, depois dar glória, né? Que o anjo exige que eles deem glória, parem de brincar e deem glória e vão rezar. Depois tem a missa com o cálice, né? Tem o cálice com Francisco e a Jacinta e a hóstia com a Lúcia. Daí, também eu falei sobre Lúcia vê, ouve, fala, né? Jacinta vê e ouve, Francisco só vê. A gente vê, então, o próximo aspecto, que seria 1917, iniciando aí com essa visão em 13 de maio, que fica gravado na história, assim, dos fiéis, né? Como sendo o dia de Fátima. Essa parte que está a descida do anjo, em 1916, a gente também pontuou, né? Que o anjo desce, e aí tem a luz, também que é simbolizada pelo aspecto de que a visão chega, né? Que toda a luz que é
e também o conhecimento para eles do que eles precisam fazer. E aí vocês veem que isso está paralelado com o quê? Com o aumento de conhecimento da nossa linha, né? E qual é o aspecto que acontece em 13 de maio de 1917? O que acontece que eles colocam isso como um marco? Não é o dia em que eles têm a visão? Sim. Isso. Dentro disso, tem uns aspectos-chave, assim, que a gente poderia dizer por que que isso está relacionado ao aumento de conhecimento. Qual seria o aspecto dentro da parábola? Porque se torna uma parábola essa história. E daí, quando a gente vê, contando a história, nós associamos, que foi inicialmente o que a anciã Tess fez, para associar esses paralelos. O que dentro dessa visão, qual aspecto dentro dessa primeira visão, quando realmente eles veem a Maria, né? Que traz para correlacionar com o aumento de conhecimento. Alguém? É esse dia que ela vê o sol, vê alguma coisa especial, assim? Uma luz no sol diferente ou não? Eu acho que sim, mas deixa eu ver se eu acho a... Porque tem uma parte bem específica. Eu estou tentando achar nas minhas notas, porque a que eu tinha anotado que estava com tudo certinho, gente. Mil desculpas. Mas é bom que a gente está tentando lembrar junto aí, porque tem uma parte específica nesse ponto. Mas é nesse dia mesmo, Lara, que tem essa coisa dos relâmpagos, né? Uma luz muito forte, né? Porque está descrevendo aqui, né? Eles são tomados por essa claridade, né? Hã? Desculpa, eu estou em paralelo conversando aqui com a Rê, a gente está juntas tentando, mas eu acho que não é essa parte. Que até eles acham, né, que eles têm que sair dali porque eles acham que vai ser uma tempestade, que eles devem levar o rebanho embora, né, que vai chover, e aí eles são deparados com essa imagem. Então, tem mesmo esse aspecto da claridade, né, da luz, dos relâmpagos, tem todo esse aspecto. E aí, quando eles veem essa parte bem brilhante, eles veem como se fosse um monte, né? É aí que Fátima aparece realmente, né? Tipo, a primeira aparição propriamente Exato. dita. Exato, por isso é centrada essa data como uma data de aniversário, né? Uma data de aniversário, não, uma data que marca a data de Fátima, é 13 de maio de 1917. Foi a primeira aparição, a partir daí, todo 13 de maio é bem característico para eles, e tem até um evento que talvez eu não vou chegar lá, talvez no próximo estudo, que marca muito, por exemplo, o encaixe dos Estados Unidos com
o Papa, né? O recebimento do Papa. É justamente, eles lembram quando isso acontece lá em 13 de maio, que é feito quando o Papa é recebido na Casa Branca, né? Pelos Estados Unidos, que nunca antes foi feito isso, né? Acontece em 13 de maio, mas aí de um outro ano, e eles se lembram desse evento que aconteceu, e que é o aniversário de Fátima. Nas revistas, né? Da época, Time, se não me engano, descreve, olha só, linka, eu estou fazendo agora, gente, eu estou linkando esse acontecimento com o acontecimento, o evento marcante na história de quando os Estados Unidos recebe o Papa pela primeira vez na Casa Branca, né? Que foi um ato histórico. Assim, na política dos Estados Unidos isso não ia acontecer nunca. Eles iam em algum lugar, em alguma praça, em algum local, conhecer o Papa, mas nunca receber lá. Isso é feito no 13 de maio, as revistas trazem escrito como lembrança do evento de Fátima. Então, assim, quando a gente vê essas coisas acontecendo, né, essas conexões, porque tudo isso vai desembocar em coisas muito, muito, muito claras para nós que estamos estudando profecia, né, do que significa. Então, isso que eu estou falando é uma coisa já lá na frente, em um outro ano. Mas que essa data fica muito marcada, 13 de maio. Isso que eu estou falando para vocês, que o Papa é recebido na Casa Branca, e eles se lembram, a revista Time traz esse aspecto, né, de 13 de maio, foi em 1979, tá? Porque aí dá para a gente entender por que tanta importância, por exemplo, lá na frente de 13 de maio. E depois disso, né, depois dessa primeira conexão com os Estados Unidos, essa coisa histórica de recebimento do Papa em 1979, né? Lá eles relembram desse episódio de 13 de maio. Então, uma das coisas que nós vemos na história depois, quantos anos depois, né? Na verdade, em 1979, ele é recebido, e em 1981 é que eles reconhecem 13 de maio como o dia de Fátima, tá? 1979 o Papa é recebido, e 1981, 13 de maio de 1981, eles reconhecem o dia de Fátima como dia 13 de maio. E ainda nesse ano, né, de 1981, tem a tentativa de assassinato do Papa. Então, não só soltar lá a data como um evento de contrafação de Fátima, né, a linha de Fátima, mas também tentar linkar com tantas outras coisas importantes. E se nós formos continuar fazendo isso, assim, com esse aspecto, nós vamos chegar até num ponto hoje também que nós estamos vivendo, que está super relacionado com a Rússia, né? Então, eu acho que eu vou parar com esse estudo aqui, nessa primeira parte ainda da linha de Fátima, mas acredito que deu para a gente ter uma ideia, né? Eu chamaria esse estudo aqui de, talvez, contrafação, falar sobre a contrafação, né? A falsificação. O que eu queria, de verdade, é que nós pensássemos nessas coisas, que não é por acaso que as coisas estão acontecendo, não está sendo jogado, não é
uma brincadeirinha de ver parábolas, de inventar historinhas e colocar marcos, né? Eu sei que vocês não, nenhum de nós estamos vendo assim, mas é importante que quando nós formos passar isso, né? Quando nós tivermos que passar isso para frente, também conseguir fazer essas conexões, também conseguir passar a seriedade do que é isso, que nós estamos envoltos em uma guerra, que essa guerra começou no céu, ela desceu para a terra. Nós somos aqui representantes de algum lado dessa guerra, nós temos responsabilidade nessa guerra, nós temos coordenadas a seguir, e o outro lado também tem coordenadas. Se nós formos continuar a estudar essa linha, nós vamos ver que eles também são pegos despreparados. E até a contrafação da falha do povo de Deus é feito nessa outra linha, nesse outro povo. Então, tem pontos, até porque é muito bom a gente pensar, né, nas partes, por exemplo, que o povo de Deus falha, a gente pensa, o povo de Deus falhou por isso, por aquilo outro, e a gente um pouco que foge desse, mas nós estamos agora na linha de frente dessa batalha. E nós também podemos falhar. Esse podemos falhar é no sentido de levar a nossa mente assim, esse senso de responsabilidade. Nós não queremos falhar. Nós queremos lutar pela causa de Cristo, passar por cima do que for necessário da gente mesmo, de mudança, de superação, tudo, porque é uma guerra que envolve habilidades. Essas habilidades, essas armas que nós vamos precisar usar, precisam vir do nosso general. Simbolicamente dizendo, nós não vamos poder ir sozinhos. Quais são as nossas armas? O que está sendo colocado para nós, que nós vamos utilizar nessa guerra? Então, se nós pensarmos em uma guerra que gera vida eterna e morte eterna, nós vamos colocar tudo o que for necessário para batalhar e trazer e levar, né, na verdade, vida, paz, liberdade, e mostrar o verdadeiro caráter de Cristo, mostrar o verdadeiro caráter de Deus, e mostrar verdadeiramente a quem nós servimos. Por quem nós estamos guerreando? Nós estamos em guerra. E nós não podemos esquecer disso. Então, que Deus continue nos capacitando, que Deus continue nos fortificando, que esses pensamentos nos tragam vigor, força, né? Nos tragam coragem, ânimo, porque tem um general conosco. Nós estamos sendo blindados com essas orientações, esses aspectos que nós precisamos seguir. São detalhes. E assim como ele venceu no céu, todos nós podemos vencer com ele aqui na terra também. Aqueles que quiserem. Se fosse algo que nós pudéssemos escolher pelo outro, nós escolheríamos a vida. Porque a palavra guerra traz muito sentido de se está em guerra, então já é ruim. Mas olhando por esse outro aspecto, nós queremos levar vida, luz, liberdade, então que estejamos em pé, o quanto for necessário. E que Deus continue nos capacitando. Eu queria dizer às mulheres aqui agora algo, aos homens também, mas em especial às mulheres, que não desistam.
não desistam. São lutas, são empecilhos, são... Porque dentro disso tudo, dessa guerra, precisa ter um parâmetro, precisa ter algo que acolham, precisa ter conscientização. Por isso que está vindo tudo junto, e nós estamos vendo como um centro, né, a parte de... As palavras fogem. Elas não deveriam fugir, né, da mente. Mas sexismo! essa coisa do sexismo, né? E as mulheres agora como à frente dessa batalha, e ao mesmo tempo os homens sendo chamados a alçarem isso, essa batalha junto a elas. Então, estudem, dediquem-se ao estudo, por mais difícil que isso seja no dia a dia. Não estou aqui desqualificando que o que os homens, né, fazem. Também não estou querendo ligar isso a gênero, porque isso é super delicado. Estou dizendo estou dizendo para um público de um exército, mas que com carinho tenha isso em mente, a questão do sexismo. Então, o que eu gostaria de deixar é nesse último momento, é mesmo um encorajamento para que nós busquemos, não deixemos de buscar e estudar, e por mais que apareça empecilho, por mais que apareça afazeres, por mais que apareça tantas outras coisas que aparecem, nós nos lembremos que isso é uma guerra e que isso vai fazer parte e que isso não desencoraja ninguém aqui, tá bem? E que, se possível, que eu acredito que os homens estejam imbuídos em alçar essas mulheres e ajudá-las. Não no sentido de que nós não somos capazes, ou que as mulheres, os gays da parte feminina, né? Não que não sejam capazes, mas que é todo um histórico cultural envolvido, em que agora atrapalha a essas mulheres se envolverem em estudos, em buscarem, em terem tempo para isso. Essas mulheres estão envolvidas culturalmente em algo muito pesado. Eu estou falando para os gays da parte feminina, né? Porque eu acho que a parte do sexismo é justamente a parte feminina, né? Eu não sei se eu estou usando o termo correto, eu estou tentando usar um termo correto, mas há muita coisa culturalmente na bagagem já, né? E que nós precisamos lutar contra tudo isso para que nós nos preparemos para lutar na guerra. Imagine, 2 guerras, eu acredito, né? Então, vamos terminar com uma oração. Eu peço desculpas, eu já teria que ter terminado, mas vamos orar agora. Irmã, eu posso falar só um minutinho? É só uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que você está querendo trazer, que nós, mulheres, nós estamos inseridas no mundo patriarcal. E a nossa dificuldade está exatamente aí, nessa estrutura, né? Nesse patriarcado. E que a homofobia ela está relacionada diretamente com o sexismo, né? E a gente precisa dos homens ao nosso lado, nos apoiando e lutando junto conosco, né? A gente precisa disso. Isso é importante.
Mas a gente, e todos e todas devemos, é bom que entendamos que o nosso papel é um papel importantíssimo nessa história, exatamente por onde nós estamos inseridas, né? Que é um mundo patriarcal. Então, já existe uma luta gigantesca que a gente tem que estar travando todos os dias por conta disso. Então, é aí que entra o sexismo, e por isso eu acredito que o sexismo é a parte principal dessa mensagem, né? Mas é só isso. Obrigada, irmã. Sim, muito obrigada. É porque, assim, uma parte... Eu vou dar um exemplo, eu queria trazer isso para a prática. Há muito tempo atrás, sentada numa mesa, conversando com a nossa anciã, nós chegamos a pensar em uma coisa enquanto nós conversávamos, e ela dizia, sabe para escrever Atos 27? Tocava a campainha, era o correio. Tinha um pano para passar. Tinha uma mesa para limpar. Não, aí quando eu terminava tudo, tinha algo para um lixo para jogar fora. Não, quando eu terminava tudo, ainda tinha e não vai parar de ter. Nesse aspecto, culturalmente, isso é exigido às mulheres. São as mulheres que levam essa bagagem. Então, as mulheres já têm essa bagagem, as que têm filhos, mais bagagem, e mais um monte de bagagem que culturalmente não é exigido aos homens. Então, é um exemplo prático aí do que eu estou querendo dizer, de tantas outras bagagens que nós já temos para parar, sentar e estudar, ter tempo para olhar, ter tempo para analisar, ter tempo para buscar. Não que os homens não tenham tantas outras coisas também que são exigidas de fazer, mas culturalmente, se nós olharmos as bagagens que são colocadas nas costas das mulheres e podem impedir e podem atrapalhar de que elas tenham tempo para estudar, para pensar, para buscar fazer estudos, buscar se empenhar nisso, isso é gritante. Então, eu gostaria, nesse sentido também, sabe? De deixar encorajamento para todas as mulheres que sabem do que eu estou falando, e eu gostaria que os homens buscassem, se estiverem insatisfeitos com alguma dessas falas, sobre esse aspecto também, né? Analisassem isso também. Tá bom? Assumirem também algumas posturas para que isso seja possível para a mulher. Vamos orar? Então, acho que agora nós podemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá um tempo ainda, onde não temos mais tempo, para analisarmos, olharmos a Tua mensagem, termos coragem, irmos à frente. Que nós possamos continuar e não estejamos satisfeitos até que nós cheguemos no final. Que antes disso, antes do final, não seja nenhuma alternativa para nós. Que nós foquemos naquilo que nós precisamos desenvolver aqui para chegar na meta. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.